Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar sobre uma das minhas especialidades, que é trauma. Importante dizer que todo mundo já sofreu algum tipo de trauma. Talvez você não saiba que tenha sofrido, mas é muito normal a gente sofrer grande parte dos nossos traumas na nossa fase de infância e de adolescência. Por quê? Porque ainda estamos nos descobrindo como ser humanos, né? Na infância, principalmente, estamos muito dependentes dos nossos pais e em até um certo momento a gente não consegue se ver como um indivíduo separado da nossa unidade familiar. Na adolescência é um momento de descobrimento, de aceitação e pode muitas vezes acontecer de você não ser aceito por um grupo ou outro, você está querendo se provar a qualquer momento. Isso é uma característica muito marcante da adolescência. Existem alguns traumas, claro, existem traumas físicos e traumas de abusos que são muito sérios, mas existem alguns traumas, alguns tipos de traumas por trás que também são considerados traumas para psicanálise, porém não muito comentados e talvez, como que eu possa dizer, não muito divulgados e não muito sabidos, que podem desencadear, sim, um evento traumático ou um trauma, beleza? São algumas das situações, não vou conseguir listar várias. Basicamente, qualquer evento pode ser traumático quando causa uma dor e um sofrimento psíquico para aquele ser humano, tá? Aqui eu tô falando alguns dos mais comuns que aparecem na literatura e aparecem no consultório. Uma coisa que eu esqueci de dizer aqui é que todo indivíduo possui um self, que, né, o self é a sua versão de eu, a sua realidade de eu. E o que acontece no evento traumático? Quando acontece esse evento traumático, você meio que, como como um refúgio do seu próprio cérebro, do seu próprio mecanismo psíquico, você desenvolve um falso self. E aí, o evento traumático faz com que o indivíduo se desconecte dele próprio. Um ambiente fragilizado pode trazer sintomas negativos na vida adulta. O que seria um ambiente fragilizado? Seria um ambiente sem referência de proteção de adulto, de afetividade, aceitação, acolhimento. A criança precisa de acolhimento, precisa de limites também. E o adulto que está cuidando dessa criança, ele precisa saber dosar essas duas coisas. E a falta de afeto, a falta de carinho, a falta de proteção podem ser sim desenvolvedores no trauma na vida adulta. E já vou contar para vocês quais são os sintomas desse tipo de trauma, de abandono. Então pode resultar na infância ansiedade, aquela sensação de insuficiência, você precisa se provar sempre que você não é suficiente, que você não é pertencente e um sentimento muito grande de impotência na vida adulta, mas tipo uma impotência que realmente te para, não uma impotência real, sabe? Que, por exemplo, eu não consigo resolver alguma coisa porque tá fora da minha jurisdição, fora da minha ossada. É um sentimento de impotência porque eu não consigo, eu não tenho, como que eu posso explicar? Mas que eu não tenho uma capacidade emocional de resolver aquela coisa. Então, eu até conseguiria resolver. E você, provavelmente, que não sofreu esse tipo de trauma, fala, mas fulano, dá para fazer assim, 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 assado, e essa pessoa não consegue enxergar a solução dos fatos. Da mesma forma que a gente tem o ambiente fragilizado, a gente tem o ambiente insuficiente, que é aquele ambiente que não tem recurso de bem-estar físico e emocional. Então, às vezes, um ambiente de extrema pobreza ou um ambiente
com pais extremamente severos e extremamente rudes que deixam os filhos jogados, sabe? E normalmente esses pais não dão segurança física, emocional ou de satisfação. O ambiente é bem precário mesmo. Principalmente aquele ambiente que não consegue suprir as necessidades básicas de um indivíduo. Então é muito comum que as crianças crescidas nesse tipo de ambiente tenham sensação de vazio, de incompletude, medo, apatia e instabilidade emocional. E a partir dessas situações difíceis, a gente consegue ver o desenvolvimento de alguns distúrbios psicológicos. Temos aqui também um ambiente instável, que seria caracterizado por uma falta de comprometimento pelo ambiente e pelas crianças, pelos pais e pelos adultos que estão ali. Aquele ambiente muito rígido em que a criança se faz questionar e duvidar, dúvidas amedrontadoras, então aquele ambiente totalmente hostil, que você não pode fazer nada, que você tem que viver igual um robozinho, de imposições radicais, porque assim, tudo bem ter regra, a gente precisa ter regra na sociedade. É inclusive para isso que se tem regras em casa, né? Para que a gente possa aprender também a viver de acordo com as leis, né? De acordo com todos os artigos legais por aí. Os sintomas desse tipo de ambiente em adultos são ansiedade, uma sensação constante de alerta, porque muito provavelmente aquela criança que não podia fazer nada ia levar berro com tudo, tipo, ai, derrubei essa garrafa da água, tipo, a mãe já tá berrando, entendeu? Ou o pai, enfim. Então eu tenho que ficar alerta o tempo inteiro e ficar me policiando pra ver se eu não estou fazendo burrada, sabe? Ai, tipo, será que meus pais ainda vão brigar comigo? Às vezes uma sensação de julgamento muito grande. Muitas vezes esse adulto, ele tem uma tendência de controle e de manipulação também, porque foi a forma que ele aprendeu a se desenvolver no mundo e no meio dele ali. E por conta disso desenvolvem muitas dificuldades nos relacionamentos de trabalho ou amorosos mesmo. Existem traumas referentes ao desenvolvimento também. Às vezes são traumas e eventos tão estressores que a criança não consegue amadurecer, ela não tem o desenvolvimento nervoso para tal. Existe também um muito comum, e acho que muito comum na sociedade brasileira, que é a falta de figura materna ou paterna. Então, às vezes, quando a criança é criada só por um lado, quando um dos pais é solo, né? Tanto faz o pai e a mãe. No caso da figura materna, o que acontece com a figura materna? Como é aquela figura que amamenta, acalenta, ela está relacionada ali com o afeto corporal. E o pai, ele é aquela figura mais voltada para a castração. O que seria castração? Seria a forma de como, a grosso modo, seria a forma de como o sujeito lida em sociedade. Então, a figura materna é aquela figura mais emocional, mais acolhedora, e o pai é aquele que dá ordem. Muitas vezes essas figuras podem ser trocadas, então às vezes a mãe ser mais rígida e o pai acolhedor, e em caso de casal LGBT, essas figuras elas vão mudando, né? Um dos pais é mais rígido e o outro pai é mais acolhedor. Alguém vai fazer esse papel, alguém provavelmente vai fazer esse papel ali que a criança vai associar. Ah, é importante dizer que isso aqui é simbólico, então não tem nada a ver com casal LGBT, tá? Aí vai estar um monte de gente aí, tá vendo que a criança precisa da figura materna e paterna? Não, a gente está falando de simbólicos. Então a criança necessita dessa figura mais acolhedora e de uma figura mais rígida para poder se desenvolver. E esse papel pode ser feito para os dois pais ou duas mães, por exemplo. Não tem nada a ver, entendeu, gente? A falta de figura materna pode trazer problemas de desenvolvimento em questão de pavor, ansiedade, insônia, é muito comum. Comportamento de regressão em criança, você consegue ver na fase infantil, ou às vezes um adulto totalmente infantilizado. Uma tendência ao isolamento, uma tendência mais antissocial, carência ou muitas vezes esse tipo de pessoa que sofreram negligência por parte da figura materna tem problemas de delinquência. A ausência de figura paterna, principalmente para as mulheres,
pode sim gerar um trauma sexual, ou uma hipersexualização, ou um recuamento muito grande, um medo das outras figuras masculinas, porque ela não as conhece. E a figura paterna, como eu havia dito, ela tem esse papel de desenvolver esse mediador entre sujeito e realidade. Por isso que muitas vezes, não é só isso, mas uma das possíveis explicações é que traumas com a figura paterna podem causar alguns transtornos, como borderline, por exemplo. Existe também os traumas geracionais, que não necessariamente são seus ou que você passou, mas que a sua família passou e foi levando adiante. Então, por exemplo, famílias que viveram em ambiente com guerra, ou algum familiar necessariamente que tenha vindo de extrema pobreza, e aí ele comenta isso, comenta como a vida foi difícil e o fato de você imaginar como seria aquela situação traz um trauma e uma ansiedade para você também. O trauma é uma ferida psíquica que, ironicamente, gera medo como mecanismo de defesa. E ele pode causar rigidez sentimental, então, tipo, a pessoa ser totalmente apática e agressividade no indivíduo também. Tudo isso faz parte do nosso mecanismo de defesa, né? Muito louco. E uma coisa que as pessoas muito me perguntam se existe cura do trauma. E eu falo que não. Na verdade, o trauma tem uma ressignificação e uma remissão, mas não existe um, uma cura específica, porque a cura já foi. E como que você vai esquecer do que já passou? Você não consegue esquecer o que você passou, mas você consegue ressignificar o que você passou. E lembre-se que você não está sozinho, que você não é o único. Todos nós sofremos traumas em diferentes graus, todos nós somos sobreviventes da nossa própria história. Se você precisar de um acompanhamento terapêutico, vou deixar o meu contato aqui embaixo, ou procure um colega para fazer o acompanhamento com você, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.